depois a gente grava um vídeo falando mais sobre machismo, para poder entender melhor como é que acontece, né? Por que isso predispõe realmente os relacionamentos abusivos. Mas agora eu quero falar sobre a relação abusiva mesmo. Por que muitas mulheres vivem uma relação abusiva e acabam que permitem viver essa relação sem ter essa consciência, às vezes, nem de denunciar a agressão. Porque, gente, a agressão física, quando ela acontece, ela é a última a acontecer, uma relação abusiva. A mulher, ela vai sendo, é um jogo psicológico que o abusador entra, né, faz com a sua vítima, né, com a sua parceira no caso. Então vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos supor, eu, Angélica, né, vou dar um exemplo triste, mas só pra vocês entenderem melhor. Eu, Angélica, vamos supor, conheci um rapaz hoje. Comecei a namorar com esse rapaz, tá, beleza, tô lá namorando, né, aí não tenho vínculo nenhum com ele. Conheci hoje, tá, beleza. Aí vamos supor que chega amanhã, um dia depois eu conheci ele. Ele do nada vem e pau, me mete um tapa na cara, um soco, um chute, alguma coisa assim, alguma agressão. Qual seria a reação lógica, né? Não somente de mulher, mas de qualquer pessoa que leva um pontapé, leva um chute, um soco de uma pessoa que ela acabou de conhecer? Denunciar, né? Se for homem e mulher, então, principalmente a mulher vai denunciar sem dó nem piedade. Sem dó nem piedade, ela vai denunciar. Se for homem, ele vai partir pra briga, vai partir pra cima. Ninguém aceita. Vir do nada, alguém vir, do nada, meter a porrada em outra pessoa. Pois é, isso não é uma relação abusiva, isso é um louco, uma pessoa louca que a mulher conheceu e agrediu ela sem motivo algum. Isso não é uma relação abusiva. Vocês estão entendendo? Então, nesse caso, como é simples denunciar, porque ninguém aceita isso. Por quê? É uma pessoa que você não tem vínculo algum. Né? E as novelas, o que elas mostram nas relações abusivas? As novelas e filmes sempre mostram o quê? Uma mulher dona de casa, o marido sai pra rua, pra bares, bebe, embriaga, chega em casa embriagado, a mulher às vezes tá lá passando roupa, fazendo janta, alguma coisa, o homem chega do nada e lau, bate na mulher. Né? As novelas mostram isso. E aí, com razão, a gente vai olhar aquilo assim, é muita injustiça. Tipo, o homem chega bêbado em casa, vai lá e ainda agride a mulher. E a mulher não vai fazer nada, não vai denunciar? Porque aquilo não é verdade, a relação abusiva não acontece dessa forma. As novelas, elas colocam daquela forma pra mostrar que existe relação abusiva. Mas a relação abusiva não é assim. Não é, ela não acontece dessa forma. A relação abusiva não existe essa agressividade de uma pessoa vir e bater simplesmente do nada porque ela ficou com vontade de bater. E essa era a forma que eu imaginava que seria uma relação abusiva antes. Eu imaginava que um homem abusador, né, um homem abusivo, era aquele homem agressivo, muito agressivo, que batia sem motivo. Que chegava em casa bêbado e pegava a mulher e batia na mulher, sem motivo algum. Eu imaginava que a relação abusiva era assim. Aí, por isso, lembra que eu falei que eu falava assim, mas é muito burra, como é que essa mulher aceita o homem vir agredir ela e ela não denunciar? Por quê? Eu não tinha informação. A informação que eu tinha sobre relação abusiva era totalmente errada da realidade, totalmente distorcida da realidade. E aí, por isso, vinha o meu sentimento de soberba, de prepotência, de achar que, de namorado meu me encostar a mão, eu denuncio. Claro que qualquer um denuncia, né? Se for da forma como a gente imagina que é muito fácil denunciar, né? Se você conhece alguém hoje e amanhã o cara tá te batendo, é claro que você vai denunciar. Isso é óbvio, isso é normal, isso é o que vai acontecer realmente com qualquer pessoa. Mas aí é onde entra a relação abusiva. A relação abusiva, ela não começa com agressão. Não, pois é. E eu pensava na minha humilde ignorância, na minha humilde arrogância. Nessa época eu pensava que a relação abusiva ela começava justamente com a agressão. Mas não, gente. Uma relação abusiva, ela começa de forma muito intensa, muito intensa. O abusador, eu não sei se eles fazem isso de propósito, com o intuito de manipular mesmo, ou se é porque é um perfil que acontece sempre, tá? Não sei, mas só que
Todas as pessoas que viveram relações abusivas, todas as mulheres relatam isso. Isso sempre acontece, tá? Então, é um perfil psicológico mesmo dos homens que abusam de mulheres, né, em relacionamentos. A relação, ela começa de uma forma muito intensa. Então, é dessa forma. Tipo, a mulher conhece o homem, ela fica encantada com o homem no início da relação. Por quê? Porque ele consegue colocar a mulher em um pedestal. Ele faz você acreditar que você é a melhor mulher do mundo, a mulher dos sonhos dele, a mulher da vida dele. Ele mostra uma paixão que você fala assim, meu Deus do céu, eu nunca vou arrumar um homem que me ama, que é apaixonado por mim igual esse cara. Eu conheci ele, tipo, semana passada, e uma semana ele tá louco, apaixonado por mim. Então ele... Nossa! E a mulher fica encantada, sabe? Realmente é uma fase de encantamento. Porque é aquela fase que, tipo assim, a mulher... Se ela virar pra ele e falar assim, eu quero a lua de presente. Ele vai lá e traz a lua pra mulher de presente. Ele é esse homem. É esse tipo de homem que começa uma relação abusiva. E aquela forma muito intensa, muito intensa, muito intensa. O eu te amo, de uma forma muito intensa, que vem muito rápido. Nossa, você é a mulher mais linda que eu já conheci na minha vida. Você é a mulher que mais mexeu comigo. Eu nunca gostei de uma mulher igual eu gostei de você. Você é muito especial. Aí ele começa a ser muito... Eu não vou nem dizer, tipo, abusivo, mas sabe aquela relação que começa a ser muito junta, tipo assim, chega a sufocar, e às vezes você tá no início da relação, você acaba brigando, acaba querendo afastar um pouco. Nossa, mas peraí, vamos dar um tempo, a gente tá muito próximo um do outro. A gente tá se sufocando. Aí a pessoa pega e fala, mas você não gosta de mim! Nossa, eu quero ficar com você o tempo inteiro, por mim, a gente ficava junto 24 horas e você quer se afastar e a pessoa chora e mostra um sofrimento que é ficar longe de você. Você fala, nossa, realmente essa pessoa gosta de mim, né? E aí você vai entrando numa onda de encantamento. Comigo foi assim. E com outras pessoas, que também já vi relatos de mulheres que viveram relação abusiva, também foi assim. Então, é uma onda de encantamento no início. Tá, aí depois que passa dessa fase inicial, aí é flores pra tudo quanto é lado, passeios nos melhores lugares da cidade, né? Então é uma fase muito gostosa, né? Que assim, que eu acho que toda mulher quando é criança sonhou com isso. Eu sonhava, quando eu era criança, eu sonhava em ter um namorado igual eu tive esse, né, quando era no início. A forma como ele me tratava, a forma como ele demonstrava o amor dele por mim. Eu falava assim, nossa, realmente, esse cara gosta de mim de verdade, gosta muito. Nunca vou conhecer alguém que gosta tanto de mim quanto ele. E é aí que começa o jogo psicológico. Porque ele faz você acreditar que você não vai encontrar ninguém que te ame da forma como ele te ama. Porque depois que entra esse jogo, né, de sedução, de conquista, de encantamento, ele começa a abusar da mulher, não fisicamente. Ele não vai chegar lá e meter um tapa na cara da mulher. Não, ele começa a agressão psicológica. Ele começa a falar pra ela que a ama demais, que nenhum homem vai amar ela igual ele ama, nenhum homem vai respeitar ela igual ele respeita. E aí vai começando um ciclo, né? A mulher não se vê, ela, infelizmente no início, ela não consegue... Porque, tipo assim, eu contando aqui parece que é muito fácil, mas não é, porque isso não acontece assim a todo instante, né? Eu tô contando rapidamente, tentando explicar como é que funciona. Como é que acontece, mas não é assim. Isso tem todo um entrosamento, né? A pessoa já tá entrosada. E aí é onde começa a ter esse jogo psicológico da pessoa mostrar que você não vai encontrar alguém que te ama igual ele te ama. Que ele te ama demais, mas demais. Você é a mulher mais maravilhosa do mundo pra ele. E que você nunca vai encontrar uma pessoa que te ama igual ele te ama. Ele começa a fazer coisas que ele já faria, independente da mulher, só que ele começa a colocar a culpa na mulher. Esse seu namorado que te fala que te ama tanto, que ele é tão apaixonado por você que chega até dói, o tanto que ele te ama, o tanto que ele é apaixonado, vocês têm uma discussão, às vezes por motivo bobo qualquer. Aí ele vai pra balada,
Aí ele enche a cara. E aí ele te trai. Só que muitas vezes você não sabe que foi traída, né? Mas você sabe que ele foi pra balada, você sabe que ele saiu. E aí o que ele faz? A culpa é sua. Olha que legal, não é? Que legal isso. Ele faz você achar que a culpada dele ter saído, que a culpada dele ter te traído, que a culpada dele ter bebido demais é você. Você foi a culpada. Ai, mas eu te amo tanto. Eu sou apaixonado por você. Por que você briga comigo? Você briga comigo, aí eu saio pra me beber. Tá vendo? Se você não brigasse comigo, eu não sairia pra beber. Eu não beberia. Ah, aí você às vezes... Aí, onde começa a... Gente, eu já vi relatos de casos de traição que é tão absurda que não tem lógica. Eu vi um relato de uma mulher... Não vou dizer aonde, tá? Porque eu sempre quero preservar as pessoas. Mas eu li um relato de uma mulher que viveu uma relação abusiva, que o namorado dela fez sexo com outra mulher na frente dela, simplesmente porque ele falava que amava ela demais, mas como ela não conseguia transar com ele, quando ele sempre queria, ele estava transando com outra porque ela era culpada, porque ela não conseguia transar com ele. Então, vocês estão vendo o nível que chega uma relação dessa, que é um abuso psicológico primeiro, antes de acontecer a agressão. Primeiro, ele domina totalmente o psicológico da mulher. Uma mulher para aceitar uma coisa dessa, gente, ela tem que estar muito, assim, com um sentimento de muita culpa, sabe? E eles são muito manipuladores, eles conseguem realmente fazer você acreditar que você é culpada, tá? Então, assim... Eu vivi isso várias vezes, várias situações, em que o meu ex-namorado saía, bebia, amanhecia na rua e ele fazia eu me sentir culpada por ele estar fazendo isso. E eu acabava acreditando que realmente eu era culpada, que a gente brigou sem necessidade e tudo mais, e foi entrando dessa forma. E aí, isso é uma agressão psicológica. E depois, quando começa a agressão verbal? A agressão verbal é, mas você nunca vai ser boa o suficiente pra ele. Você pode fazer o que você quiser. Você nunca vai ser boa o suficiente pra ele. Porque ele vai sempre colocar defeitos em você. Sempre. Ele vai... Porque depois que passou a fase de encantamento, né? Primeiro vem o encantamento, do início que você é diva maravilhosa, a mulher da vida dele. Depois que já entra num estado mais avançado da relação, aí você não é mais a perfeita. Você deixa de ser a perfeita, você passa a ser a que tem inúmeros defeitos. E você nunca, faça o que você quiser, você nunca vai ser boa o suficiente pra ele. Por quê? Ele sempre vai... Eles fazem muito jogo psicológico com as mulheres. Ele compara você com o ex-namorado dele. Ou então, às vezes, ele tem alguma amiga que ele compara você com a amiga pra te provocar ciúme e pra mostrar pra você que você não é tão boa quanto aquela pessoa. Entendeu? Então, é um jogo... E aí, onde começa as agressões verbais. Você é preguiçosa. Isso quando chega em casos muito piores de agressão, que ele xinga a mulher de vagabunda, de piranha, de biscate. Foi o meu caso, eu já ouvi esse tipo de agressão verbal. Eu já ouvi esse tipo de abuso, né? Abuso verbal. Por quê? Porque muitas vezes quando eu brigava com meu ex-namorado, ele ia sair, e eu pegava, eu saía também, né? Eu era muito imatura, nova e tal. Tinha algumas amizades ainda, porque até isso ele conseguiu afastar. Tinha algumas amizades, e quando a gente brigava, eu ia sair. No que eu saía, aí ele já me xingava, já vinha as agressões. Ai, vagabunda, biscate. Então era mais ou menos isso, os tipos de abuso, né? Verbal que acontecia. E ele fazia você se sentir culpada por isso. Então você sempre se sente culpada. Você nunca é boa o bastante, ele sempre vai te comparar com alguém. Ou ele tem alguma amiga que ele usa pra te passar ciúme, e ele sempre vai colocar você como inferior a ela. Por quê? Porque ele quer abusar, ele quer... Ele nunca... Você pode fazer o que for. Ele te faz uma lista de coisas pra você que você precisa melhorar. E você, no seu ápice do seu amor louco, né? Porque você não imagina que isso é um amor, pensa que é um amor. Você vai lá e tenta mudar e fazer tudo que ele quer que você faça. Pra ele achar que você é a mulher que ele realmente
merece ter, né? Ele fala, mas você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aquilo outro. Você vai lá e faz tudo que ele quer que você faz. Mesmo assim, você nunca é perfeita. Você sempre tem defeitos. Você nunca vai estar no patamar de mulher boa e ideal o suficiente pra ele. Você sempre vai ser inferior a ele. E aí já é a segunda forma de abuso, né? O abuso verbal. E aí, existe também o abuso patrimonial, quando ele quebra suas coisas, quando ele denigre as suas coisas, né? Seus bens materiais, que já aconteceu comigo também. Porque é uma vida que ninguém merece, é uma vida que ela é composta de brigas, muitas e muitas brigas, né? Então a gente briga sempre, tá sempre brigado, né? É um inferno, é uma vida que é um inferno de muita briga. E então sempre há motivos de briga. E aí quando ele briga, ele vai te colocar a culpa, né? Como sempre, você sempre é culpada, você sempre é inferior, ele sempre é o bom, você sempre vai ser a inferior. Você nunca vai ser boa o suficiente pra ele. Sempre você é culpada por tudo de ruim que acontece na relação. No relacionamento, você é a culpada. E aí, na hora da briga, ele fica nervoso, ele quebra celular seu. E no meu caso, essa pessoa que eu me envolvi, ele chutou o meu carro, a porta do meu carro inteirinha, ele amassou a porta do meu carro. Por quê? Porque falou que ficou nervoso na hora da briga, que a culpada foi eu, né? A culpada era a Angeliquinha, bonitinha. Sempre eu era culpada de tudo. Já rasgou roupas minhas que eu tinha acabado de comprar, nunca tinha nem usado. Ele pegou a tesoura e picotou minha roupa todinha. E a culpada era eu. Eu sempre era culpada. Sempre estava errada, né? Sempre. Então ele abusava e eu sempre estava errada. Então essa é uma forma de abuso também, né? O abuso patrimonial. E por fim, vem o mais grave, que mata, que leva à morte de muitas mulheres no Brasil e no mundo, que é o abuso físico, né? Existem também abuso sexual na relação, tá? Eu não vou entrar em detalhes, porque eu, graças a Deus, eu não vivi. Na minha relação, eu vivi o abuso psicológico, verbal, patrimonial e físico. Eu não vivi abuso sexual, mas aquele caso que eu contei pra vocês de um relato que eu vi de uma mulher que o cara fez sexo com outro na frente dela, é um relato de um abuso sexual que acontece numa relação abusiva. Então, e agora eu vou falar o último, né, que é o mais grave, que é o que mata, que leva a óbito muitas mulheres no mundo e no Brasil, que é o relacionamento abusivo, onde ele chega na questão do abuso físico. O abuso físico, ele vem de longas consequências, né? Depois que já vem acontecendo isso tudo, né? O primeiro que acontece é o abuso psicológico, depois vem os outros tipos de abuso e tudo mais, e aí quando chega na questão do abuso físico, ele se torna um ciclo vicioso. Por que ele se torna um ciclo vicioso? Porque vem um momento de explosão, às vezes de briga, né, porque é uma vida de briga. Você somente briga porque você nunca é boa o suficiente pra ele. Você sempre vai estar tentando fazer com que você se sinta boa o suficiente pra ele. Ele nunca vai estar satisfeito. Vocês vão brigar, ele vai te afastar da sua família. Você não vai ter nem pra onde correr, pra quem contar o que tá acontecendo na sua vida. Então é um momento assim que vocês vivem em guerra. E aí então vem um momento de explosão. Às vezes você enfrenta ele, porque nós somos mulheres independentes, né? Fortes e tudo. Então a gente não é sempre que a gente vai aceitar todos os tipos de abuso que a pessoa fala. Então na hora que você enfrenta ele, que você mostra força, que você quer enfrentar ele, que você não aceita as coisas que ele fala a seu respeito, que você quer às vezes ir embora, que você quer recomeçar a sua vida, aí vem o momento da explosão, o momento da agressão, ele te agride, e depois vem o momento do arrependimento e da culpa. Adivinha quem é a culpada? Você, mulher. Ele te bateu porque você foi culpada. Aí é onde que eu falo. É fácil para uma mulher que se sente culpada por ter apanhado denunciar o marido? Por que muitas mulheres denunciam o marido quando elas sofrem agressão física e logo depois retiram a queixa? Porque o marido, muitas vezes, marido, namorado, consegue fazer a mulher acreditar que ela foi culpada da agressão. Entendeu? Então, isso é o ponto. Essa é a chave do relacionamento abusivo. Ele sempre coloca a culpa na mulher. Então, a mulher, muitas vezes, ela não sabe que ela está vivendo uma relação abusiva
Justamente por isso, porque é um ciclo de amor e ódio. Porque isso não é amor, né? Então, assim, ele tem um momento em que ele demonstra amor, mas tem um momento que ele demonstra o ódio. E a instabilidade, né, que existe durante o relacionamento todos os dias. Sempre vai ser uma relação instável, sempre com brigas, sempre com um desmerecendo o outro, sempre com um atacando o outro e assim vai. Então a relação, o abuso físico, geralmente, ele é o último a acontecer e o homem ainda consegue fazer a mulher se sentir culpada por ter apanhado. Gente, é muito triste. Isso é muito triste, porque eu falo pra vocês que isso aconteceu comigo. A primeira vez que meu ex-namorado me encostou a mão, eu liguei pra polícia. Eu liguei a primeira vez, eu liguei pra polícia. Só que é um jogo manipulador tão violento, tão forte, que ele fez eu acreditar, né, enquanto a polícia chegou e tudo, ele fez eu acreditar que ele só me encostou a mão porque eu fiz ele ficar nervoso, porque eu provoquei ciúme nele, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. E aí, na hora do êxtase em geral, aí ele fala, mas eu te amo, e chora, pede perdão, e se arrepende, fala que nunca mais vai encostar a mão, que foi um momento de fraqueza, de raiva, porque você fez isso, você tirou ele do sério e tal, e chora, chega a ajoelhar e pedir perdão. E aí a mulher não consegue denunciar. Foi o meu caso. A polícia chegou aí em casa, mas eu não fiz o boletim de ocorrência, porque depois que já tinha acontecido, ele já tava me pedindo perdão, já tava chorando, já fez eu acreditar que a culpa era minha. E depois disso virou um ciclo, onde aconteceu agressões, nem sei quantas vezes mais. Foi, sei lá, perdi até as contas. Até chegar um caso grave de agressão e que eu parei pra me pensar, eu falei, essa minha relação é abusiva. E aí foi onde eu comecei a pesquisar sobre relacionamentos abusivos e fui entender que o que eu vivia era uma relação abusiva. E aí foi onde eu entrei na fase de superação, na fase de término, de rompimento, porque é tudo difícil. Até pra você romper uma relação dessa é complicado. Então, gente, o vídeo vai ficar muito grande, né? E eu vou gravar mais vídeos depois, mais pra frente, né? Semana que vem eu posto mais vídeo pra vocês. E vou falar de outros assuntos, mas hoje o intuito maior era alertar realmente mulheres para elas saberem, né, o que é uma relação abusiva, ter esse tipo de conhecimento. Homens também ter esse tipo de conhecimento, né, porque muitos homens têm filhas, têm mães, têm irmãs, que podem ver, né, às vezes alguma mulher da família que esteja passando por isso, tentar alertar, né. E é isso, eu não vou me delongar muito não, porque o vídeo ficou muito longo, mas eu vou postar mais vídeos depois falando sobre esse assunto e fiquem ligados e beijinho, até mais, tchau, tchau. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de me seguir no Instagram, de deixar comentários aí do YouTube mesmo, para vocês poderem me estimular a continuar postando, porque esse assunto é bem tenso, bem polêmico mesmo, tá bom? Beijinho, até mais, tchau, tchau, fiquem com Deus e eu vou voltar a aparecer aqui sempre, com muita frequência para vocês, tá bom?